Olá, o programa Análise Direta de hoje vai falar sobre como empreender em 2012. Eu vou conversar com Samuel Miranda da Rocha, ele é consultor comercial e palestrante, vai dizer como isso é possível, dar muitas dicas. Muito obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço a oportunidade de tratar o tema com vocês. Para começar, então, explica para nós o que é ser um empreendedor. Bom, empreendedor ele deriva da palavra empreendedorismo, né, que é uma palavra de origem francesa, que significa aquele que assume riscos e para colocar uma ideia em ação. Então, geralmente, é aquela pessoa que tem uma ideia e ela sempre coloca, de alguma forma, em prática essa ideia, em ação. Quais são os requisitos, então? Quais são as características que a pessoa precisa ter para ser empreendedor? Então, geralmente você consegue observar a pessoa que tem um perfil empreendedor logo na infância. São aquelas pessoas que elas têm muita disciplina, comprometimento, disposição, força de vontade e acaba sempre identificando com o negócio. Geralmente, uns pendem para a prestação de serviço, outras pessoas são boas de se relacionar, outras já são comerciantes, outras têm o desejo de abrir uma indústria, uma fábrica e começa a mostrar esses traços logo na infância. Agora, se você disse que a pessoa já nasce com essas características, com esse perfil, então não é possível que uma pessoa se torne empreendedora não tendo nascido com essas características, é isso? Olha, é difícil alguém se tornar empreendedor, né? Se tratando de perfil. Porque o perfil, cada um nasce com o seu perfil e essas características são natas, né? Mas o que pode acontecer é que ao longo da vida a pessoa pode ter oportunidade e ser uma empreendedora, por acaso. Por exemplo, como é que isso acontece? Em que situação a pessoa tem que trabalhar essas características? Por exemplo, alguém que herdou alguma empresa? Geralmente no caso que a pessoa herdou alguma empresa ou no caso que a pessoa tenha algum dinheiro a mais para fazer um investimento, então ela pode se arriscar em aventurar um novo negócio, mas se a pessoa não reúne essas características tão pessoais, dificilmente o negócio terá sucesso. É necessário que a pessoa pense muito em planejamento e o que acontece na maioria das vezes é que ela acaba contratando uma pessoa para administrar o seu negócio. Isso é bom? Contratar alguém para administrar o próprio negócio? É bom para a pessoa que herda uma empresa e não tem o perfil para empreender, mas ao mesmo tempo você fica na mão da outra pessoa? Fica na mão da outra pessoa, né? Porque a pessoa pode reunir todas as características, pode gostar do negócio e no futuro pode vir a comprar a sua empresa, né? Então, é bom e ruim, tem seus lados bons e ruins. Agora, tem muitas pessoas que têm esse perfil empreendedor, mas não são donos de empresa alguma. Isso acontece, né? A pessoa é funcionário de uma empresa, mesmo tendo esse perfil empreendedor. E acontece muito, né? Geralmente você consegue observar esses perfis nas lideranças das organizações. Gerentes, diretores, presidentes das empresas reúnem essas características, esses perfis empreendedores. Por que é bom para uma empresa ter um funcionário com perfil empreendedor? É muito bom para a empresa porque a pessoa que reúne o perfil empreendedor, ela vai ter uma vantagem, um leque de características que vai fazer com que um projeto dentro de uma organização tenha andamento. Então ela tem muita força de vontade, ela é muito focada, determinada e sempre que ela assume um novo projeto, ela pega do começo até o final. Então essa é a grande vantagem, a energia e a vitalidade do líder e do empreendedor. São características que vão aí para a vida pessoal, então são características que a pessoa aplica tanto no trabalho quanto na vida pessoal, isso de se aventurar, não ter medo, arriscar, leva para a vida pessoal também? Olha, não é uma regra, mas é o que acaba acontecendo, uma vez que característica é ligada a comportamento, né? Não ligada à competência técnica dentro de uma organização. E o comportamento da pessoa aventureira, da pessoa dinâmica, da pessoa visionária, você acaba observando em várias questões sociais onde essa pessoa está inserida, seja na sua casa, seja no hall de amigos, seja no hall de parentes, ou seja, de alguma forma você vai conseguir perceber um diferencial comportamental dessa pessoa. O que você percebe? Cada vez mais as empresas estão atrás de funcionários com esse perfil? Depende da vaga que o funcionário, que a empresa quer contratar.
Então, se eu estou falando de uma liderança de um projeto, né, de um projeto que tem começo, meio e fim e que precisa de alguém que reúne essas características, de alguém que tenha vitalidade e energia para saber conduzir com equilíbrio, isso é uma vantagem. Agora, se eu estou tratando de uma vaga para alguém que vai operacionalizar ou para alguém que vai ficar na linha de trabalho dentro de uma equipe, então outras características são valorizadas. Tá. Então, nem todo mundo que é empreendedor abre um negócio próprio, até porque isso exige muito mais do que ter as características, né? Preciso também ter o dinheiro para investir. E é muito bom, então, que as pessoas trabalhem nas empresas, as empresas gostam de pessoas com esse perfil para trabalhar em projetos, é isso? Isso, nós estamos avaliando agora o lado da empresa, mas o que acontece muito também é como que a pessoa vai lidar com essa situação. Porque muitas vezes o empreendedor ele tem uma característica muito forte, que é a independência. Então, no momento que ele achar oportuno, que ele visar uma nova oportunidade para migrar no novo negócio, que pode ser dele ou de uma outra organização, ele não vai pensar duas vezes. Então, isso pode ser uma das desvantagens de ter um funcionário com esse perfil dentro da empresa. Essa é a principal desvantagem, né? Porque são pessoas que são muito decididas, sabem o que querem e assim que elas acharem um novo negócio ou tiver o faro, a percepção que o negócio que ela está inserida não vai prosperar da maneira como ela esperava que acontecesse, ela vai antecipar que as coisas aconteçam, não vai esperar as coisas acontecerem. Agora, ainda que as pessoas nasçam com essas características de empreendedor, é preciso estudar, né? Porque todo mundo nasce com talento, mas todo mundo estuda para aperfeiçoar esse talento, para ter mais conhecimento, né? E quem é empreendedor? Estuda o quê? Olha, nós temos que dividir os tipos de empreendedores para adaptar o estudo, né? Se eu estou falando de um comerciante é vital que ele tenha que ficar dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, para observar o andamento da empresa, para acompanhar a produtividade e tudo mais. Então, para esse perfil de empreendedor que precisa ficar muito dentro da organização, o recomendável são cursos rápidos, cursos aos finais de semana e principalmente palestras que vão direcionar ao ponto que ele precisa se desenvolver. Agora, se eu estou falando de uma microempresa, onde eu tenho uma fábrica de sorvete e eu posso me ausentar mais vezes do que um comércio, do que um mercado, né? Então, é recomendável que o curso que esse empreendedor deve procurar seja sempre focado para o desenvolvimento do seu negócio. E existem diversos cursos para desenvolver o seu negócio. Tá. Então, esses cursos são importantes e podem até alavancar esse trabalho que a pessoa tem, né? O próprio negócio. Além de importantes, são vitais, né? Porque hoje em dia, quem não está atualizado praticamente perde grandes oportunidades, coisa que dificilmente o empreendedor nato vai perder, por estar sempre atualizado. Tá. A gente falou então de como empreender. Muitas pessoas que estão começando aí num negócio próprio optam por franquias. Por que as pessoas optam? Pela assessoria, você acha? Olha, a franquia, ela dá uma segurança, que primeiro são as estatísticas, né? Então, quando você observa uma franquia de rede de lojas, de alimentação, você pode observar que sempre em algum lugar vai ter pessoas para consumir aquele tipo de produto que a franquia oferece. O segundo é que a franquia geralmente vem com uma marca que já está consolidada no mercado. E o consumidor não está pensando na figura de quem está administrando por trás da franquia. Ele está pensando no produto e no valor que essa franquia já criou. Então, é muito vantajoso para para o empreendedor que quer trabalhar com múltiplos negócios, né, observar na franquia uma oportunidade de prosperidade e crescimento. Muitas pessoas depois vão da franquia para um negócio próprio com sua marca. Isso pode acontecer? Ou não, né? Geralmente, se a pessoa observa na franquia a segurança e toda a estrutura que a franquia pode oferecer, é satisfatório para ela continuar administrando o seu negócio dessa forma. Tá. Então, explica para nós qual a diferença entre ser um empreendedor e ser um empresário. Acho que essa é uma pergunta que te fazem bastante, né? Exatamente, né? São
dois nomes parecidos, porém tem uma diferença fundamental, né? O empreendedor, ele tem um perfil que busca novas oportunidades. Então, a personalidade do empreendedor é uma personalidade inquieta, uma personalidade dinâmica e muitas vezes impulsiva, né? Porque sempre quer que o negócio continue turbinando e as coisas acontecendo. Agora, já o empresário costuma ter, por estatística, por estudos, né, um nível cultural um pouco mais elevado, e isso traz para ele um perfil mais conservador. E as decisões do empresário são decisões mais sólidas, pensando em manter o negócio do que em alavancar em uma nova oportunidade. O que faz de alguém um empresário? Geralmente, é a influência do mundo corporativo, né? Então, as empresas de sucesso, né, geralmente empresas multinacionais, elas traduzem uma cultura. E dentro dessa cultura, a pessoa que se enquadra no perfil da cultura da empresa, ela acaba se organizando para trabalhar do jeito que a empresa quer que ela trabalhe. O empresário, então, não necessariamente tem uma empresa. Não necessariamente tem uma empresa, né? Ele é um administrador de negócios, na maioria das vezes, e muitas vezes ele consolida a sua empresa e traduz isso numa cultura para os seus colaboradores. Tá. Então, o que define um empreendedor bem-sucedido? A gente já falou a diferença de empresário e empreendedor, agora a gente volta a falar sobre empreendedor. O que faz dele um homem, uma pessoa, uma mulher bem-sucedida? Olha, o empreendedor bem-sucedido, ele é uma pessoa que, em primeiro lugar, ele tem um objetivo e ele foca esse objetivo e ele não desiste independente das barreiras, né? Muitas vezes o fracasso pode acontecer, muitas vezes o projeto pode não dar certo, mas ele tem uma vontade muito mais forte do que qualquer opinião alheia. Então, o que traduz um empreendedor de criar um negócio para o sucesso desse negócio é a dedicação e a energia que ele vai colocar para que os resultados aconteçam. No próximo bloco eu quero saber que tipo de oportunidades um empreendedor busca. Você responde no próximo bloco. E eu lembro que você que está em casa também pode participar do programa. É só mandar um e-mail para analisediretahit@gmail.com. Mande sua sugestão de tema. Aproveite e envie também suas perguntas. Hoje eu converso com Samuel Miranda da Rocha. Ele é consultor comercial e palestrante. A gente volta já já. Não saia daí.